Olá pessoal, sou Igor de Souza, atual diretor de maratonas aquáticas da Federação Aquática Paulista. Sou um ex-nadador, fui nadador de piscina, de maratonas, atleta da seleção brasileira. Depois fui técnico da seleção brasileira e nas duas últimas Olimpíadas fui supervisor técnico de maratonas aquáticas. Vamos aproveitar esse período de pandemia que está todo mundo recluso. Me pediram para fazer um vídeo e eu decidi fazer um vídeo um pouquinho da história das maratonas aquáticas no estado de São Paulo, principalmente vinculado à Federação Aquática Paulista. Voltando um pouquinho antes, como surgiu a maratona aquática, né, oficialmente? A primeira maratona que nós temos oficial é de 1875. O capitão Matthew Webb cruzou o Canal da Mancha. Se vocês pararem para ver, a primeira Olimpíada da Era Moderna foi em 1896, ou seja, 11 anos depois da travessia do capitão Matthew Webb do Canal da Mancha. Em 1896, a prova foi uma prova de águas abertas, né? Porque não tinha piscina, então eles saíam de um pier lá na Grécia até um outro ponto dentro do mar, sem piscina, sem nada. Só duas Olimpíadas depois é que eles conseguiram criar realmente uma piscina. Voltando ao estado de São Paulo, vale lembrar que em 1924 temos registro da primeira maratona aquática, ou travessia, ou águas abertas, como era chamado antigamente, no estado de São Paulo. Foi no rio Tietê. Tá? Se saía do clube de regatas Tietê e chegava até uma ponte, eu não lembro qual era a ponte agora, mas foi a primeira prova que teve de águas abertas oficializada, né? Foi em 1924. Essa prova durou até 1929, ela foi interrompida por causa da Revolução de 30. E só voltou a ter novamente em 1932. E ela ficou ininterrupta até 1944. E aí tem gente que fala 1944 por quê? Por causa da Segunda Guerra? Não. Em 1944 o rio Tietê já estava poluído, já não tinha mais condições de nadar. E aí ela acabou sendo interrompida. Só foi voltar a ter esse tipo de prova por volta de 1952, 53, que era a prova chamada São Paulo a Nado. Essa prova São Paulo a Nado, só que ela foi feita na represa Billings e era patrocinada pela Gazeta Esportiva, a mesma que patrocinava a São Silvestre. E essa era uma prova considerada, tinha a São Silvestre para corrida, para pedestrianismo, e a São Paulo a Nado para águas abertas. Era uma prova famosa, assim como a São Silvestre. Eram convidados atletas de renome do mundo inteiro, vinham muitos campeões olímpicos, campeões mundiais, e ela se perdurou até 1974. Eu sou mais velho que muita gente, eu tive a oportunidade de nadar 4 vezes essa prova, 71, 72, 73 e 74. Né? A minha primeira prova foi em 71, aos 8 anos de idade. É uma prova de 1.500 metros, mais ou menos, e tinha por volta entre 1.000 e 1.500 nadadores. Para aquela época, essa quantidade era enorme de atletas participando. O último evento, inclusive, que foi em 1974, teve uma disputa acirrada entre o americano Bill Miller, que era o atual recordista mundial dos 1.500 metros, e um atleta brasileiro, Jean Madruga, um atleta da minha geração, e que acabou vencendo essa prova no final. Até teve muita repercussão, mas o brasileiro acabou ganhando essa prova. Em São Paulo tem inúmeras provas tradicionais. Temos uma prova que era de Ubatuba, uma prova de 9.800 metros, que também é desde a década de 50, e uma que existe até hoje, que é a travessia Ilhabela-Caraguatatuba. Nos anos 50, a primeira a vencer essa prova foi o Abílio Couto, e ficou interrompida no final dos anos 60 para os anos 70, e na década de 80 voltou. Eu cheguei a nadar essa prova umas 5 ou 6 vezes, acabei ganhando 3 vezes essa prova. É uma prova de 22 km e era feita individualmente. Hoje ainda continua tendo essa prova, só que em forma de revezamento, né? A prova ainda perdura, como eu falei, só que agora inverteu o percurso, sai de Caraguatatuba e chega em Ilhabela, também continua com a mesma distância de 22 km, só que em forma de revezamento. São 4 atletas que se revezam a cada 30 minutos, né? São Paulo tem uma grande vantagem, é um dos nichos, né, das maratonas aquáticas. Por que tem hora que eu falo águas abertas, tem hora que eu falo maratonas aquáticas? Até 1990, as águas abertas não pertencia à FINA. A FINA assumiu isso depois.
Começou como águas abertas e depois se transformou em maratonas aquáticas, justamente por ser um nome mais comercial. E foi um modo de inclusive se introduzir isso para Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos. Então acabou se transformando um nome em maratonas aquáticas, que é um nome mais comercial. Mas no final das contas era a mesma coisa. Mas voltando de novo aos primeiros campeonatos paulistas da federação, que são dos anos 80, as provas eram um pouco diferentes do que existe hoje, né? As provas eram provas mais longas. Vou dar alguns exemplos. Existiam muitas provas do circuito da federação que eram 4 horas nadando, 6 horas nadando. E um fato engraçado disso é que tudo era manualmente feito. Os resultados eram manuais, não tinha nada de apuração eletrônica. Então imagina, era uma prova de 4 horas nadando, em que você tinha 2 ou 3 barcos, você tinha que passar, cantar o seu número, então você fazia o resultado, quem desse o maior número de voltas e quem terminasse primeiro. O problema é que depois você tinha que pegar todos esses mapas desses barcos para poder apurar o resultado, o número de voltas de cada nadador para fazer. Então você nadava 4 horas e o resultado às vezes demorava também 4 horas para serem apurados, né? Mas era o que tinha na época. Provas de 25 km, existia uma prova tradicional, que era o Desafio Que Bom, uma marca de sorvete também, que pertencia à federação. Era uma prova de 25 km na represa Bins. Você saía de São Bernardo, ia até Santo André e voltava, né? Essa prova teve 2 ou 3 edições, eu também tive a oportunidade de nadar essa prova. E depois disso a federação criou-se um campeonato, tá? Com várias etapas. O auge dessas competições foi nos anos 90, depois deu uma queda e agora a gente está tentando restabelecer essa força, né? Infelizmente esse ano nós teríamos, a nossa ideia era ter um campeonato paulista de inverno, um campeonato paulista de verão. Não sei se vai ser possível por causa da pandemia, está tudo suspenso as competições. Eu não sei se nós vamos ter tempo hábil de fazer o campeonato paulista de inverno, mas com certeza faremos o campeonato paulista de verão. Tudo vai depender de quando vão voltar as atividades, estamos aguardando isso. O que vale ressaltar é assim, com base na federação, São Paulo virou um grande fomentador de nadadores de maratonas aquáticas. Para vocês terem uma ideia, vamos voltar um pouco, vamos falar do Canal da Mancha, que é a principal prova hoje de maratonas aquáticas. Foram 34 nadadores solos que cruzaram o Canal da Mancha. Desses 34, 21 são paulistas. 4 revezamentos cruzaram também o Canal da Mancha. Desses 4, 3 revezamentos, a base era paulista, né? O maior número de atletas eram de paulistas. Então, São Paulo sempre teve uma forte relação com maratonas aquáticas. Os principais, vamos lá, nós temos 4 atletas das maratonas aquáticas no Hall da Fama. Abílio Couto, de Ribeirão Preto, eu, que sou natural de Santo André, Poliana Okimoto, de São Paulo, e a última atleta é a Ana Marcela Cunha. Ah, mas a Ana Marcela nasceu na Bahia. É verdade. Mas ela veio dos 13 para os 14 anos em São Paulo e teve toda a sua formação para nível internacional feito em São Paulo. Começou como atleta da Universidade de Santa Cecília, depois foi para o SESI e voltou para a Universidade de Santa Cecília, né? O que mais eu posso falar? São Paulo, talvez pela sua geografia, tem muita facilidade em ter provas. Nós temos todo o litoral para ter provas, o ano inteiro, mesmo no inverno, é possível ter provas. Nós temos um índice alto de represas, inclusive represas com uma beleza natural lindíssima, então que você pode ter essas provas, rios e lagos. Então você tem durante o ano inteiro campeonatos. Hoje tem 5 ou 6 organizadores de competições de maratonas aquáticas aqui no estado de São Paulo. Nós temos um calendário para o ano inteiro, provas com média mínima de 400, 500 nadadores, até provas grandiosas. Hoje uma das maiores provas do país é a Fuga das Ilhas, com limitada em 4.500 nadadores e não abrimos mais por uma questão de segurança. Nossas equipes de arbitragem são todas formadas, da federação são todas formadas no padrão FINA, então isso ajuda bastante na qualidade das competições, na preocupação da qualidade das competições. Então eu fiz um resumo muito rápido do que é as maratonas, né? Um pouco da história e principalmente de São Paulo, tá? A ideia é talvez fazer outros vídeos, talvez fazer uma live para tirar dúvidas. Hoje fica um pouco dessas informações, sabendo
da importância das maratonas aquáticas, não só para o Brasil, mas principalmente para o estado de São Paulo, a participação da Federação Aquática Paulista nessas competições, e para vocês entenderem que não é algo que começou agora, né? Nós estamos vindo, como eu falei, desde 1924 tendo maratonas aquáticas em São Paulo. Pessoal, vou pedir, nós temos ainda que ficar em casa, recluso, temos que ter paciência, mas logo logo vamos estar voltando a nadar, águas abertas. Eu conto com vocês participando das competições de maratonas aquáticas que vão ter no estado de São Paulo. Por enquanto é um período de reclusão, todos com saúde, e se Deus quiser todo mundo vai estar nadando em breve. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Obrigado.